tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, seja muito bem-vindo ao Jane Geek, ou bem-vindo de volta se você já é um inscrito aqui frequente no canal. E hoje eu vim trazer a resenha de Dente de Dragão, do Michael Crichton, mesmo autor de Jurassic Park. Como vocês sabem, devem saber quem acompanha que eu sou obcecado por essa saga. Então foi um livro que me surpreendeu bastante, com certeza não foi nada do que eu estava esperando. E se você quiser saber mais, né, eu já falei um pouco no vlog que eu fiz de leitura dele. Eu li até um iniciozinho ali, 20 e poucos por cento, então eu comentei algumas coisas lá, se você quiser ver, já vai estar aqui nos cards, que eu sugiro até você ver um pouquinho antes para você ter uma noção do que se trata. E esse foi um livro que me ajudou a sair da ressaca literária. Assim, finalmente eu me empolguei de novo com uma leitura, como há muito tempo eu não me empolgava, então eu gostei muito desse livro. Eu tava esperando aqui uma ficção científica, já que Jurassic Park é bem ficção científica, assim, pesada, né? Então eu tava esperando isso desse livro, mas recebi uma ficção histórica. E esse livro aqui, inclusive, ele foi escrito antes de Jurassic Park, mas ele foi publicado só em 2017, acho que 2017, 2018, alguma coisa assim, póstumamente, né? O autor morreu, acho que em 2008, morreu já tem alguns anos, e esse livro foi publicado depois da morte dele, quando a esposa dele achou o manuscrito e tal, e falou que era um livro muito bom, então foi publicado bem depois da morte do Michael Crichton. Bom, aqui na história a gente tem o William Johnson, que é um estudante universitário que vai perder uma aposta e vai acabar parando numa expedição para encontrar ossos no oeste, né? A história se passa no século XIX, então tem toda uma ambientação de Velho Oeste, aquelas coisas dos Estados Unidos, de quando ainda tinha muita guerra por território, briga com indígenas e muitas coisas nesse cenário de Velho Oeste. Então, um riquinho, né, que é o William Johnson, que estava ali só porque perdeu uma aposta, ele vai numa expedição de um dos professores para caçar ossos de dinossauros. Ele vai refletindo e aprendendo muita coisa, vai passar por muita treta, muito perrengue. A história, assim, vai te envolvendo nas aventuras que ele vai passando, nas tretas, porque é um livro que vai misturar coisas reais que aconteceram. A principal delas aqui é a treta entre o Marsh e o Cole, que são dois professores que protagonizaram ali a Guerra dos Ossos, que foi uma guerra que existiu para ver quem descobria mais espécies de dinossauro, quem descobria mais fósseis, etc. Essa briga realmente existiu entre esses dois personagens. E eu ficava muito obcecada, porque como mistura ficção e parte da realidade, né, eu não sabia o que era real ou não. Algumas coisas são óbvias, mas outras nem tanto. Então eu ficava me perguntando, será que isso realmente existiu? Ou será que foi uma licença poética que o autor tirou aqui pra encher a história e pra ficar mais interessante? Então toda hora eu ficava me perguntando, né, o que era real ou não. E é claro que eu fui pesquisar depois sobre tudo que tem aqui no livro e essa treta histórica, inclusive, entre o Marsh e o Cope. Eu descobri algumas coisas assim que eu quero muito saber mais, inclusive eu quero ler mais coisas sobre essa Guerra dos Ossos, porque eu vi um artigo que falava que os dois, apesar de muitas descobertas que eles realmente fizeram de novas espécies e de artigos que eles publicaram, muita coisa foi prejudicial para a ciência, porque essa briga era uma briga meio que de egos, para ver quem conseguia mais. Então eles eram meio assim, não se importavam com o que ia acontecer, eles só queriam vencer essa guerra. E aí eles publicavam, o Cope, por exemplo, publicava vários artigos de forma muito rápida para ter um maior número de artigos possível sobre o assunto, só que com informações erradas, com informações que ele não pesquisou direito. Então, assim, umas fake news, entendeu? Eles destruíram também muitos fósseis e coisas que são inestimáveis, coisas que não vão ser recuperadas. Então foi um prejuízo muito grande, histórico, assim, pra ciência, pra paleontologia. Foi realmente uma treta bem grande que aconteceu entre eles e o ego deles. Na história, a gente tem até uma preferência um pouquinho pelo Cole, porque o Marsh tem mais uma cara de vilãozão, mais desconfiado, mais tem umas atitudes mais questionáveis. E o Cope, apesar de ser uma pessoa meio estourada, né, tem alguns momentos também que a gente vê que ele não é totalmente legal, ainda assim, o personagem principal, ele tem uma preferência pelo Cope, porque o Marsh, ele tratava mal as pessoas e o Cope era um pouco mais
leal nesse sentido. E acredito que essa aqui é a licença poética do autor, porque na história real os dois eram horríveis. E o livro, ele não entra muito nessa questão do prejuízo histórico que os dois causaram. Ele dá breves relances disso, mas ele foca mais nessa inimizade, na briga pela descoberta de novas espécies e as inúmeras sabotagens com o trabalho um do outro. Eu acho que, inclusive, o autor coloca o Cope um pouquinho melhor só pra gente ter alguém pra quem torcer. Não que seja... É porque, assim, ele é o menos pior. Eu não sei, gente, eu torci um pouco mais pro Cope, porque a história te induz a isso. Mas é aquilo, não tem totalmente certo ou totalmente errado. E o William Johnson, ele fica no meio dessa treta toda, mas ele é um personagem 100% fictício, tá? Ele tem uma parte um pouco questionável, que ele tem essa treta lá com outro estudante da universidade, que era o arqui-inimigo dele. Tem algumas coisas dele que ele faz, assim, que a gente fica, tá. Ele é um pouco emocionado também. Só que ele é carismático, assim, é um protagonista carismático que a gente vai acompanhando e se interessando pelo que tá acontecendo, o que vai acontecer com ele. E realmente dá pra perceber que o autor fez uma pesquisa minuciosa de tudo que aconteceu dessa época, dos personagens históricos, porque tem muita referência, muito detalhe, assim, que a gente fica se questionando dos personagens históricos, de técnicas que eles usavam e coisas assim, que a gente fica, tá, será que isso é parte real ou parte de ficção? E muita coisa realmente não dá pra gente saber. Tipo, eu fiquei muito curiosa com uma técnica que eles utilizam pra manter os ossos intactos durante a busca ali, né? Que eles usam arroz e fazem uma papinha pra poder manter os ossos intactos pra viagem. E eu não achei muita informação sobre isso, não sei se é verdade, se o autor criou isso, mas eu gostaria muito de saber como é que é o processo de embalagem desses ossos para que eles realmente não se desfaçam, né, no transporte. Mas enfim, eu sei que muita coisa foi criada também pro livro para deixar a história mais interessante. Eu amo também que tem coisa que é meio ficção, meio verdade, que, por exemplo, a cidade de Cheyenne, não sei como é que fala, mas é uma cidade que realmente existe, é em Wyoming, lá nos Estados Unidos, que até hoje, de forma turística, eles apresentam essa coisa do Velho Oeste na cidade. Então, é algo que eu achei muito divertido de pesquisar sobre, é uma coisa que me empolgou muito na leitura, essa questão de você ficar interessado em pesquisar coisas para além do livro, sabe? Eu gosto muito da escrita do Michael Crichton, porque em Jurassic Park já dá para perceber um pouco isso, que apesar de muitos detalhezinhos que ele vai incrementando, não é uma coisa maçante. Não fica uma coisa maçante porque ele é muito direto. Então, é isso que acontece, pá. E acabou, sabe? Ele não fica descrevendo mil coisas que não importam, não interessam pro leitor. Ele vai direto ao ponto do que acontece. Se não tiver uma parte interessante, ele vai pular para uma coisa que já aconteceu e só vai falar bem brevemente do negócio. Então, é uma escrita muito mais direta, uma leitura que eu gosto mais, né? Eu não gosto de muita firula, muitas coisas assim. E porque o brilho do não sei o que da terra que vai para sabe? Uma coisa muito poética e também muito descritiva, me cansa um pouco. Então, isso me ajudou muito na hora da leitura, porque foi o que, né, eu tava saindo de uma ressaca literária, então um momento que eu tava querendo me empolgar com uma leitura, então a escrita dele me ajudou muito nisso. Outra coisa que eu gostei muito também, especificamente nesse livro aqui, foi que o autor, ele brinca muito com a escrita, de uma forma que ele dá uns spoilerzinhos ao longo do livro, que é divertido, você fica curioso, umas coisas meio assim, tipo, no final do capítulo ele fala, mal sabia ele que tudo estava prestes a mudar. Às vezes nem era 100% verdade, mas era um recorte, assim, micro, quase caiu. Uma coisa micro, que ele mostrava só um pedacinho assim, tipo, isso aqui vai acontecer ou não vai acontecer. Então ele mostrava um negocinho pra depois, lá na frente, ele mostrar o que realmente aconteceu de uma forma completa. E a gente fica assim, entendi o que ele quis dizer. Nossa, era muito divertido. Tem uns livros que fazem isso também. Por exemplo, em A Menina que Roubava Livros, que no meio da história ele fala, fulano vai morrer. E eu ficava assim, quê? E era realmente, fulano morria no final. E eu fiquei,
Ele avisou e eu não acreditei. Então, isso foi um spoiler completo. Mas nesse livro são spoilerzinhos que são só parcelas da verdade, sabe? Então eu achei muito interessante isso. E isso é um pouco característica da escrita do autor, porque ele fazia isso também com as críticas sociais que ele levantava. As críticas de poder, de classe social e até de algumas formas de preconceito que tem ao longo do livro, ele vai mostrando de uma forma bem sutil, assim, no texto e não na forma como os personagens agiam. Eu não sei explicar exatamente como ele fazia isso, mas é uma coisa também que a Jane Austen, que é outra autora que eu amo, faz muito bem isso. Ela coloca no texto a crítica, tipo, como se fosse ela a autora fazendo a crítica, sabe? Mas às vezes também ele botava de uma forma mais direta, na forma de uma fala do personagem, enfim. Mas tem essa sutileza que eu não sei explicar muito bem em palavras, só lendo. Talvez você entenda. Você que leu aí, conta nos comentários se você consegue entender essa sutileza nas críticas que ele fazia. Tenta me ajudar a explicar com palavras isso. Mas é que o foco era sempre a história e os personagens. E essas críticas ficavam meio assim, se vira aí pra refletir, entendeu? Tá aqui, joguei. E aí você pega nas entrelinhas. É meio que isso. Ele trabalha essas críticas mais como uma forma de reflexão e menos como militância, sabe? Mas como eu falei, algumas vezes ele colocava isso de forma mais direta, como na fala de um personagem. Um exemplo que eu anotei aqui foi de um indígena que acompanhava ele à expedição. E aí ele comentava que essa coisa de cavar ossos da terra, não sei o que, iria irritar os espíritos e tudo mais. Eu particularmente acho que essa fala do indígena foi sobre todo esse estrago que o Marsh e o Cope fizeram na vida real com os ossos. É uma relação aí que o autor conseguiu colocar na forma do indígena falando ali, que irritava os espíritos. Na verdade, foi um estrago histórico que foi feito pelo ego dos dois cientistas. Então, acho que foi meio que uma crítica ali. E sério, cara, eu fiquei completamente obcecada em pesquisar sobre as coisas que aparecem no livro, né? Eu anotei, inclusive, algumas coisas aqui. Por exemplo, um nome que foi citado numa partezinha do livro, assim, aleatoriamente. E aí fala sobre o John Jacob Astor. Ele foi um empresário que lucrou muito na época com a venda de couro e ele usava os búfalos para fazer isso. Então foi um empresário que enriqueceu muito naquela época e foi um antecessor da família Astor. Depois, né, pesquisando esse nome no Google, você vai achar a história de John Jacob Astor, que foi o cara mais rico do Titanic, que morreu quando o Titanic afundou. E eu fiquei assim, gente, eu fiquei meio obcecada, porque, tipo, o cara que morreu em 1912 no Titanic é, tipo, sei lá, neto, enfim, um descendente do cara que é citado aqui no livro, que começou com uma empresa lá de couro e depois evoluiu, talvez, para outras coisas, enfim, vem da família aí já de gente muito rica. Tem algumas referências também meio discretas, subjetivas, como, por exemplo, quando eles falam do vapor Lizzie B, que eu na minha cabeça aqui de fã de Jane Austen, eu já pensei que era Lizzie Bennet, né? Mas não. Eu acho que é uma referência a Lizzie Borden, que foi uma mulher que suspeitavam que tinha matado o pai e a madrasta, né? Tinha toda uma história ali também que ela poderia ser lésbica, por isso que o pai não aceitava, e aí ela acabou matando eles. Tem até um filme sobre essa história com a Kristen Stewart, Lizzie Borden, o nome do filme. E aí ela foi julgada, não sei o que, mas nunca conseguiram provar que foi ela que matou. Enfim, é uma história bem interessante. Eu lembro que eu gostei do filme, é bem legal, apesar de ser um filme um pouco parado às vezes, mas é bem interessante a história. Eu acho que tem naquele livro também da capa rosa, como é que é o nome? Da Lady Killer, da Dark Side. Enfim, Michael Crichton é realmente muito bom, tá conquistando um espaço muito especial no meu coração, ainda mais, né? E eu gostaria muito porque assim, apesar do sucesso estrondoso que foi Jurassic Park, ele não é um autor tão popular quanto, né, o nome Jurassic Park faria a gente pensar. Mas eu gostaria muito que fosse, para que, né, outros livros dele, ele tem poucos livros traduzidos por português, então, cara, eu ia amar se tivesse novas edições de livros dele. Tem muito, ele escreveu muitos livros, ele foi um cara, assim, sensacional. Eu queria muito que ele fosse mais popular, para que as editoras trouxessem mais histórias dele. Eu acho que tem uns
4 ou 5 livros dele traduzidos, não tenho certeza. Mas, né, todo mundo só conhece ele por Jurassic Park, então eu gostaria que as pessoas conhecessem mais das outras obras dele. Tem um trecho do pós-fácil que eu queria ler aqui, que o pós-fácil foi escrito pela esposa do Michael Crichton, né? E aí ela fala assim, ó: não há quem termine um livro seu e não fique com uma sensação de quero mais. Não há quem veja um de seus filmes ou programas de televisão e não se sinta mais inteligente depois. E isso é muito verdade. Essa é realmente a sensação ao você ler ou ver alguma coisa do Michael Crichton, porque é aquela coisa, aquela sensação de que você é um cientista, porque ele escreve de uma maneira tão simples, tão direta, que você fica assim, eu entendi tudo. Entendeu? E você quer pesquisar mais, você quer estudar mais, você fica com aquela coisa de querer estudar. Eu acho que essa é uma coisa muito peculiar, uma coisa que é muito rara de se ter enquanto escritor, que é você despertar o desejo das pessoas de quererem saber mais, de querer estudar mais sobre alguma coisa. E por mais que eu não queira ser paleontóloga, arqueóloga, eu fico com vontade de estudar mais sobre o assunto, sabe? Ele é um cara muito inteligente. Ele aqui fala assim, naquele negocinho do escritor, né, do autor da biografia, fala que ele é escritor, roteirista, diretor de cinema, produtor e médico. Então todas essas coisas também de termos científicos, não sei o que, de ciência, ele entende muito bem, então por isso que ele transmite muito isso nas leituras, nos livros dele. Além de Jurassic Park, ele escreveu Enigma de Andrômeda, O Grande Roubo do Trem, Estado de Medo, entre outros livros. Ele também escreveu, ele na verdade atuou como diretor nos filmes Westworld, que também tem essa vibe de Velho Oeste, como O Primeiro Assalto, vários filmes que ele foi diretor. E ele simplesmente foi o criador de uma das séries médicas mais famosas e bem-sucedidas da história, que é ER, Plantão Médico. E aqui na descrição do livro também fala que ele foi o único autor a ter um livro, um filme e uma série de TV no primeiro lugar de vendas e audiências em um mesmo ano. Isso é muito difícil, muito raro, porque ele é um multitalento aí. Eu admiro muito ele. E aqui também fala que quando a esposa dele descobriu o dente de dragão, depois da morte do autor, ela logo o identificou como puro Crichton. E eu acho que é bem isso, porque pelos 2 livros que eu já li dele, ele tem uma marca muito expressiva, uma identidade muito legal nos livros dele, que eu acho que transmite bem nesse livro. Inclusive, se eu fosse indicar pra alguém, qual livro eu começo a ler Michael Crichton? Dentes de Dragão. É uma coisa super leve, é uma ficção histórica, então você vai conseguir ler de forma super rápida, super fluida, então você vai conseguir ter um bom começo com Michael Crichton, com Dentes de Dragão. E eu quero muito continuar nessa vibe de Velho Oeste, de dinossauros e qualquer coisa nesse sentido, assim, sabe? Essa vibezinha, eu quero continuar, seja com um livro, filme ou série. Se você tem alguma indicação, coloque aqui nos comentários pra mim, por favor. Se você quiser ver outras resenhas aqui no canal, é só clicar na playlist que vai aparecer aqui na tela pra vocês de outros livros que eu já resenhei por aqui. Se você gostou dessa resenha, deixa o seu like no vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. E eu te encontro numa próxima. Um beijo, tchau!